Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Gênesis, capítulo 22. Gênesis, capítulo 42. Perdão. Livro de Gênesis, capítulo 42. Os irmãos serão até no capítulo 47. Então, por gentileza, mantenha sua Bíblia aberta, para você poder estar acompanhando. Gênesis, capítulo 42, em diante. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, diz a seus filhos: por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei para lá e comprai-nos dali, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com seus irmãos, porque dizia: para que ele não suceda, porventura, algum desastre. Assim, entre os que iam lá foram os filhos de Israel para comprar, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José chegaram e inclinaram-se a ele com o rosto em terra. E José, vendo seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles. E falou-lhes asperamente, e disse-lhes: de onde vindes? E eles disseram: da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que havia dito deles, e disse-lhes: vós sois espias, e vieste para ver a nudez da terra. E eles lhe disseram: não, Senhor meu, mas teus servos vieram comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um mesmo homem, somos homens de retidão, e os teus servos não são espias. E ele lhes disse: não, antes viestes para ver a nudez da terra. E eles disseram: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem da terra de Canaã. E eis que o mais novo está com o nosso pai, mas um já não existe. Então lhes disse José: isso é o que vos tenho dito, sois espias. Nisto sereis provados. Pela vida de Faraó, não saireis daqui, senão quando vosso irmão mais novo vier aqui. Enviai um dentre vós, que traga vosso irmão, mas vós ficareis presos, e vossas palavras sejam provadas se há verdade convosco. E se não, pela vida de Faraó, vós sereis espias. Vós sois espias. E pô-los juntos em prisão 3 dias. Ao terceiro dia, disse-lhe José: fazei isso, e vivereis, porque eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, que fique um de vossos irmãos preso na casa da vossa prisão, e vós ide levai mantimento para a fome da vossa casa. Trazei-me o vosso irmão mais novo, e serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos, por isso veio sobre nós esta angústia. E Rubens respondeu-lhe, dizendo: não vou dizer isso, não pequeis contra o menino, mas não ouviste. E vedes aqui, o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. E retirou-se deles e chorou. Depois tornou a eles e falou-lhes, e tomou a Simeão dentre eles e amarrou perante os seus olhos. E ordenou José que enchesse os seus sacos de trigo e que lhe restituíssem o seu dinheiro a cada um do seu saco, e lhes dessem comida para o caminho, e fizeram-lhes assim. E carregaram o seu trigo sobre os seus jumentos e partiram dali. E abrindo um deles o seu saco para dar pasto ao seu jumento na estalagem, viu o seu dinheiro, porque eis que estava na boca do seu saco. E disse a seus irmãos: devolveram o meu dinheiro, ele também aqui no saco.
Então lhes desfaleceu o coração e pasmavam, dizendo um ao outro: que é isso que Deus nos tem feito? E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que lhes aconteceu, dizendo: o homem, o Senhor da terra, falou conosco asperamente e tratou-nos como espias da terra. Mas dissemos-lhes: somos homens de retidão e não somos espias. Somos 12 irmãos, filhos do nosso pai. Um não mais existe, e o mais novo está hoje com o nosso pai na terra de Canaã. Até aqui, pode manter a sua Bíblia aberta. Queridos, no final do capítulo 41, começa a segunda profecia, a segunda interpretação do sonho de Faraó a se cumprir. Começa a vir a fome na terra do Egito. A fome começa a assolar a terra do Egito. E aí os moradores da terra do Egito começam a procurar José para comprarem. E aí, queridos, no capítulo 42, a terra agora é assolada, principalmente Canaã. Fome na terra prometida. A notícia chega a Jacó e ele vê os seus filhos parados, sem uma iniciativa própria, esperando até Jacó fora. Eles estão fazendo um olhando para o outro. Vocês sabem que lá, eu chegou no meu conhecimento, que lá no Egito estão vendendo comida. Vamos para lá então. Peguem o teu dinheiro e vão para lá. E aí, queridos, eles descem para o Egito. Eles descem para o Egito. E a gente começa a ver, queridos, aí descrevendo o objetivo da ida de José para o Egito. Ali Deus já começa a definir por que é que ele leva José para o Egito. Porque somente através da revelação do sonho de Faraó e da colocação de Faraó, de José como governador, que vieram os anos de abundância, agora estavam vindo os anos de escassez, mas o Egito estava guardado com muita comida. José tinha ido para o Egito para preservar o povo de Israel. E agora nós vamos observar a primeira ida. Os irmãos de José foram para o Egito 3 vezes. 3 vezes o irmão de José foi para o Egito. Retornaram 3 vezes também. A primeira vez, o que aconteceu quando eles foram para o Egito? A primeira ida deles, eles foram no meio de todo mundo, como todos os povos iam para comprar. E chegando lá, a primeira coisa que acontece, queridos, José reconhece os seus irmãos. Porque como que funcionava? Qual a ideia que a Bíblia dava? As pessoas iam para comprar, mas antes tinham que se apresentar a José. Eles iam até José para conversar com José. Então eles iam lá até José, negociavam com José, depois José autorizava a quantidade que eles iriam comprar. Então os irmãos de José foram até José, e a Bíblia diz que eles se curvaram até com o rosto na terra. E o interessante é que nesse momento que aconteceu isso, o que veio à mente de José foi o sonho que ele teve. E o sonho que relatou aos irmãos, o sonho que aconteceu mais de 13 anos atrás. Há 13 anos atrás, José lembra do sonho. E aí, queridos, nessa lembrança do sonho, ele já profere uma acusação. Ele fala: olha, vocês são espias. Vocês vieram aqui para espiar a nudez da terra. Vocês vieram aqui para saber o que está acontecendo na terra. Vocês vieram aqui para isso. E nisso, José prende seus irmãos durante 3 dias, eles ficaram presos. E, queridos, a gente vai poder perceber uma coisa interessante, que os irmãos de José, eles viviam atormentados por aquilo que eles fizeram. Aquilo que eles fizeram, atormentavam, meu querido, minha querida. Vamos abrir só um parênteses aqui. Quando alguém te faz mal propositalmente, ele não tem mais paz. Ele pode passar o tempo que for. E quando aquele mal não for restaurado, e quando aquela situação não for consertada, aquela pessoa não vai ter paz. E a gente percebe aqui que os irmãos de José não tinham paz. E José faz um acordo com eles: olha, vou permitir que vocês vão embora, mas vocês falaram que tem um irmão mais novo. Um vai ficar preso, e vocês demais vão buscar o irmão mais novo, e só vão voltar aqui com o irmão mais novo. Só vão recuperar esse aqui quando o irmão mais novo chegar. E quem ficou preso foi Simeão. Simeão fica. E o que eu achei interessante, queridos, que mais para frente nós vamos ver, que eles só voltaram para buscar Simeão porque a comida tinha acabado. Eles não estavam preocupados em buscar o Simeão. Quando a comida acabou, eles vão ter que voltar lá. E aí, queridos, quando eles estão indo embora, José manda devolver o dinheiro para eles.
Eles estavam tão perturbados, eles estavam com a consciência tão pesada, que quando eles acham dinheiro, eles se assustam. Eles falam: o que é isso que está acontecendo? Queridos, tudo que acontecia para eles, eles achavam que era Deus cobrando o que aconteceu com José. E quando eles estão indo embora, liberados por José, eles começam a conversar entre si e não sabiam que José entendia o que estavam falando. Porque José fazia o quê? Ele tinha um intérprete, ele falava com o intérprete falava com os povos. Só que tem que no caso dos irmãos de José, ele entendia. E teve um momento, um diálogo, que eles falaram: nós somos culpados disso, porque vimos o nosso irmão sofrer e não fizemos nada. E Rubens falou: eu já avisei vocês para não fazerem aquilo. Então, queridos, aquela culpa acompanhava os irmãos de José. Eles são liberados, eles vão embora, encontram dinheiro, se sentem mal. Aí acaba a primeira ida deles no Egito. A primeira ida deles no Egito foi uma ida tumultuada. Foram acusados, foram presos, um irmão ficou como refém, como garantia. Eles tinham agora a difícil missão de trazer Benjamim. Mas, queridos, tudo isso já era Deus agindo através de José na família de Jacó. Acaba a primeira ida deles ao Egito. E naturalmente, queridos, na sequência, acontece aí a volta deles para casa. O que acontece no retorno deles para casa, queridos? Primeiro retorno deles para casa, o que acontece? Eles contam o que aconteceu na estrada para o pai. Só que tem, queridos, que eles contam, e na conversa que eles têm com Jacó, eles mantêm a mentira. Nós falamos com o Senhor da terra lá, que somos 12, umas não ficou com o Senhor, e o outro foi morto. O outro morreu. Então eles mantêm a mentira. Mas aí, queridos, eles falam: agora nós temos que levar Benjamim. Nós temos que levar Benjamim. Jacó fala: de jeito nenhum. E o Rubens toma uma atitude mais nobre ainda. Ele fala: não, pai, deixa a gente levar. Eu deixo os meus filhos com o Senhor. Em troca, se eu não trouxer meus filhos, o Senhor pode matar meus filhos. E começa a ter aquele impasse. Acaba o mantimento. Acabou o mantimento. Aí começa o impasse. Qual é o impasse? A ida de Benjamim. Jacó se recusa de deixar Benjamim ir. Jacó não confiava nos filhos. Jacó não tinha amor igual com os outros filhos. Jacó tinha se privado disso. Não havia mais, naquela família, harmonia, não havia mais confiança, não havia liberdade, ninguém confiava em ninguém. Jacó tinha receio dos filhos, e os filhos perceberam que depois que José saiu da família, eles pensaram que iam se aproximar do pai, a distância aumentou. Até que Judá tomou uma atitude semelhante de Judas, falando: eu sou fiador. Se Benjamim não voltar, eu vou ter cometido um grande pecado contra o Senhor. Ela vai agora a segunda ida para o Egito. A primeira ida, tumulto, acusações, José reconhece, eles ficam presos durante 3 dias. Que eles começam a imaginar a situação dos filhos de Jacó. Foram comprar mantimento, iam levar comida para a família, ficaram retidos 3 dias, e a consciência deles acusando eles constantemente, mas finalmente eles voltam. Quando eles voltam, encontram uma barreira. Qual era a barreira? Jacó liberar Benjamim. Mas diante da atitude de Rubens e de Judá, Jacó libera Benjamim. A segunda ida, vão os 10 irmãos de José. No lugar de Simeão, Benjamim. E o interessante, queridos, que Jacó começa a tomar uma outra postura. Jacó fala o seguinte: olha quem está liberando, pode levar Benjamim. Se ele perecer, pereceu. Jacó agora estava começando a se libertar daquele espírito de possessão do filho. Ao mesmo espírito, a mesma sensação que ele tinha sobre José, ele tinha de Benjamim. Ele transferiu tudo de José para Benjamim. E os outros filhos continuaram desprotegidos do amor do pai. Segunda ida para o Egito. Eles chegam lá. Primeira coisa que acontece, José manda com que eles vão para a casa dele para almoçar. Sabe qual foi a reação deles? Medo. Ai, ele descobriu o dinheiro no nosso saco e agora vai nos prender. O saco de mantimento que devolveu, ele descobriu. Queridos, eles estavam com a consciência tão pesada durante 13 anos que eles não tinham paz, eles não tinham sossego. O que eles fizeram? Jacó falou o seguinte: olha, pega os melhores perfumes, pega as melhores especiarias da terra, o mel,
leva. E leva ainda dinheiro dobrado. O dinheiro que eles devolveram e mais o dinheiro de vocês. Leva. E assim que eles chegam lá, José fala, prepara o almoço que eles vão almoçar comigo. Aí eles já estavam preocupados. Ai, nós vamos almoçar com José. Ai, vamos almoçar na casa dele. O que vai acontecer? Nós vamos ser presos de novo. Nós vamos ser presos de novo. E aí quando eles estão lá, José olha e reconhece Benjamim. A Bíblia diz, queridos, que José por um tempo sai, chora, volta. José traz Simeão, libera Simeão. Eles almoçam. E na hora do almoço, tudo que eles comiam, José dava 5 vezes mais a Benjamim. Eles almoçam, José libera e fala, vou embora para casa. Pode ir embora. Devolve o dinheiro dele sem eles saberem. E José manda o seguinte, eu pego uma taça minha de prata e coloca no saco do mais novo. Foi embora. José permite eles irem uma distância, eles vão até certa distância. E José fala, vai atrás deles e cobra. Queridos, os irmãos de José já tinham melhorado muito, mas eles ainda eram pessoas que falavam e agiam pelo impulso. Eles são alcançados pelos homens de José e falam o seguinte com ele, por que vocês pagaste o bem com o mal? Eles falam, ninguém está vendendo nada. Olha, vocês roubaram a taça que o governador bebia. Eles, não, de jeito nenhum. Aí foi a hora que teve a autoconfiança. Foi a hora que eles confiaram na honestidade deles. Falaram, não, se tiver aqui, mata quem tiver com a taça e faça dos outros escravos. José já tinha dado a ordem, começaram a abrir o saco do mais velho. Rubens, Simeão, Levi, Judá. E cada saco que abria, eles esperavam aliviados. Quando chegou no saco de Benjamim, estava lá. Queridos, diz que eles ficaram desesperados. Eles rasgaram a roupa. Eles ficaram desesperados. E queridos, uma coisa interessante. Quando eles iam se livrar de José, eles se sentiram aliviados no momento. Quando viram que Benjamim seria morto pela palavra deles, eles não, o que nós vamos falar com o nosso pai? Queridos, aí já teve uma mudança. Aí já teve uma mudança. Quando eles se livraram de José, eles não pensaram no pai. Agora já estão pensando no pai. O segundo retorno para casa é interrompido pela terceira ida ao Egito. Fica ligado. Essa ida ao Egito tem milagre, tem mistério. Eles param tudo e voltam. Judá chama José no canto, não sabia nem quem era José. Falou, meu senhor, deixa eu falar no seu coração. Cara, ele começou a falar que se fosse eu, José já estava rindo dele. Riu do meu sonho, me ironizou, me vendeu. Agora daí, todo humilde, todo com o rosto no pó. E ele falou, olha, eu não posso voltar sem Benjamim. Todo mundo vai como escravo desse jeito. Aí José falou, não, você é o justo. Não, vocês não vão ficar não. Só quem estava com a taça. Vocês podem ir embora, podem ir embora. Pode levar o mantimento para vocês, pode levar o dinheiro. Só fica Benjamim. Ele falou, não, eu não vou voltar. Eu não quero ver meu pai morrer com tristeza. Porque ele já tinha consciência, os 9 já tinham consciência, os 10 já tinham consciência do mal que eles tinham causado ao pai há 13 anos atrás. E agora falando, não vou fazer isso de novo, não. E aí, queridos, agora eles mostram que são novos homens, novas pessoas. A preocupação deles era não mais com eles. Eles estavam dispostos a ficar presos para Benjamim voltar. Olha a diferença. Olha como que aconteceu. Talvez mas José não podia ter feito isso. Mas foi essa atitude de José que despertou nos irmãos outra vida, outro sentimento. E aí, queridos, José não aguenta mais. Irmão, todo mundo saiu. Só de ler isso na Bíblia eu me emocionei. Só de citar agora eu me emocionei de novo. José manda todo mundo sair. Ele fala, sou eu, José. Fala, sou eu, José, que vocês venderam para o Egito. Sou eu, como vai meu pai Jacó? Como vai? Queridos, os irmãos de José não tiveram reação nenhuma. O menino, o adolescente, que eles rasgaram a roupa nova, a túnica ganhada pelo pai, que jogaram aquele adolescente no poço, que com certeza ele estava pedindo por misericórdia. Não faça isso não deixa eu aqui não. Eles pegam aquele menino, vendem, se livram do problema. Agora aquele menino estava vivo.
E o sonho, eu acho que não foi só José que lembrou do sonho, não. Eles também. Se pudesse voltar ao tempo, um dos lugares que eu ia voltar era na fornalha com Jonatã, começando a pedir dinheiro para ver a cara de Nabucodonosor, e aqui com José. José falou: sou eu, José, o irmão que vocês venderam para o Egito. Meu pai está bem, meu pai já está vivo. A Bíblia diz, queridos, que eles ficaram parados, pasmo. Depois de 13 anos, aquele garoto cresce e é governador, e eles se curvaram para eles, e eles ficam pasmos. Queridos, passaram muitas coisas na cabeça deles. E eles abraçam e falam: cá, meus irmãos, cá, meus irmãos. Eles abraçam os irmãos, eu não sei se os irmãos choraram, se os irmãos tremeram, e ele abraça Benjamim e chora. Diz que o choro de José foi tão alto que lá na casa de Faraó ouviu. As pessoas que estavam do lado de fora ouviram o choro de José. José falou: sou eu. O interessante, queridos, que quando José se dá a conhecer, ele já mostra para os irmãos a intenção por que ele foi para lá. Ele falou: não se preocupem, porque até eu ia ficar preocupado. Não adianta, até eu ia ficar preocupado. Por quê, pastor? Poxa, eu faço mal para a pessoa, eu rasgo a roupa nova da pessoa, eu arranco a pessoa, meu sangue, meu irmão, eu arranco a pessoa de perto de mim, mando ele para uma terra longínqua para ser escravo, não escrevo para ele, não me importo com ele. Agora a minha vida depende de comprar comida num país estranho. E quem está governando? Aquela pessoa que eu fiz mal, aquela pessoa que eu planejei. A intenção dos irmãos de José do Egito era que ele acabasse lá no Egito, acabasse como escravo. Essa era a intenção, esse era o objetivo. Agora eles estão diante de um homem que está com poder para fazer o que ele quiser. E ele falou: não se preocupem, não precisa se preocupar. Foi Deus. Olha a atitude de José. Foi Deus que fez tudo isso acontecer para preservar a vida de vocês. Olha a palavra de José. José fala: foi Deus que me mandou antes, não foi vocês não. Não foi aquela atitude ruim. Se a gente observar, lembrar, se você puxar pela sua memória, quando José vai para a cadeia, ele revela o sonho do copeiro, do padeiro. Antes ele comenta, ou depois ele comenta, que ele tinha sido vendido injustamente e que estava na cadeia injustamente. Ali José ainda tinha mágoa. Quando ele conta para os seus irmãos, ele já mostra que não tem. Ele já libera o perdão para os seus irmãos. Uma atitude de perdão. Ele revela o propósito. E aí, queridos, começa o propósito a ser cumprido. Ele vai lá e busca o meu pai. Queridos, o interessante, a Bíblia não fala, mas eu queria também ver o que eles falaram com o pai. Pai, não tem uma notícia, duas notícias boas para o senhor. Mas a Bíblia diz que eles não chegaram do jeito que eles foram, não. Como que eles chegaram? Com um carro do Egito, uma caravana com eles. Se bobear, já gosta de ter precisado de pronto, agora vamos me levar também junto. Já prenderam meus filhos, vamos me buscar. Chegam os 10 filhos de Jacó com todos os carros do Egito para buscá-los. Eles sempre chegavam: pai, José está vivo e ele é governador do Egito. É ele que está comandando toda a terra do Egito. Queridos, a Bíblia diz que Jacó fala que ele voltou a viver. Só minha alegria voltou. Vamos lá ver meu filho José. Não quero nem saber. Eu acho que mesmo que José não fosse governador, mesmo que José fosse escravo, Jacó ia a pé para encontrar com José. Imagina, queridos, aquele que você deu por perdido, aquele que você nem considera mais a possibilidade, depois de 13 anos, Deus trazer de volta e está na sua mão. A alegria de Jacó foi algo fantástico, incrível. Aí, queridos, quando Jacó começa a andar na direção do Egito, ele adora Deus. Queridos, eu nem sei a última vez que Jacó tinha adorado a Deus depois que José é dado como morto. Talvez Jacó nunca mais tivesse adorado a Deus, porque era o filho da mulher que ele amava, e o filho que Deus não protegeu. Quantos nós não estamos assim? Perdemos aquilo que nós mais amamos e paramos de adorar a Deus. Aí Jacó, antes de sair da terra prometida, ele adora a Deus e percebe. Quando ele adora a Deus, Deus fala com ele: Jacó, pode ir. Pode ir. Pode ir, porque lá eu vou te fazer uma grande nação. Querido, a Bíblia mostra que com Jacó foram 66 pessoas, mais José que estava lá deu 70.
Se você der um salto lá no livro de Êxodo, você vai ver que quando eles saíram do Egito, eram 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Queridos, foi um crescimento assustador no Egito. Tem mistério no Egito. E queridos, quando eles chegam lá, o Egito, Faraó, dá do bom e do melhor para José e para o seu pai. Escolhe a melhor terra de Cosa. Ali era a terra de criação de gado. E ainda detalhe, queridos, que poucos falam isso. Faraó mandou José colocar os irmãos dele responsável por todo o gado do Egito. Meu amigo, quem é do povo de Deus, aonde chegar vai ser chefe, vai ser líder, não se preocupe com isso. O Egito, bênção para Israel. Egito, instrumento divino. José, instrumento de bênção para Potifar, para o carcereiro, para a família e para todo o Egito. Querido, escolher um tema para esse sermão não é a coisa mais fácil. Mas nessa noite Deus permitiu escolher o seguinte tema: José vivendo o sonho. José vivendo o sonho. Até então, queridos, o que nós vimos nos outros dois sermões sobre José era a expectativa, era aquela palavra de profética, aquela palavra de ânimo, mas agora já é diferente. José não está esperando, José agora está vivendo. E queridos, como José viveu esse sonho? E nessa noite eu quero te dizer, meu querido, eu quero te preparar com essa palavra, porque um dia você vai estar vivendo dentro do seu sonho, um dia você vai estar dentro da sua promessa. Oh, aleluia! Um dia você vai alcançar tudo aquilo que você sonhou, que você correu atrás, que você trabalhou, tudo aquilo que Deus prometeu. E como você vai se comportar? E eu espero que Deus possa te ensinar, através do Espírito Santo dele, para que você possa fazer a bênção ser bênção. Porque como muitos falam que às vezes a sua bênção é uma maldição, porque você não soube se comportar dentro da bênção. Queridos, há muitas pessoas que são fiéis na prova, são fiéis na dificuldade, quando estão comendo mal, quando estão vestindo mal, quando estão desempregados, são fiéis, mas e quando eles estão na bênção, na promessa? É sobre isso que nós vamos falar agora. José vivendo o sonho. Queridos, a primeira coisa que a gente acha em José teve domínio próprio. José olha para os irmãos, ele reconhece os irmãos e ele se contém. Depois ele chora um pouco, mas José não reage, não explode, não grita, ele se contém. Queridos, vai ser momento que a sua vitória vai chegar, mas você tem que ter um domínio próprio. Mas por que você tem que ter um domínio próprio? Por você não usar a sua vitória para humilhar a pessoa que te humilhou. Você não pode deixar que o seu sonho seja de instrumento de tristeza para o outro. Você tem que ter esse domínio próprio, para você não apontar na cara dos seus inimigos, dos invejosos, dos caluniadores, e falar: ei, defeito, não. Você não pode fazer isso, você tem que ter domínio próprio. Dominar a tristeza às vezes é fácil. Dominar a vitória, dominar a derrota, você engole. Seco, triste, difícil. Porque os momentos de sofrimento você passa calado. Os momentos de vitória, você tem que saber gritar, tem que saber a hora de você ficar quieto. Talvez, querido, se fosse eu, quando eu disse com os irmãos: sabe quem eu sou? Não, eu sou o seu irmão que você vendeu. Não, José teve domínio próprio. Meu querido, minha querida, quando você estiver vivendo o seu sonho, quando você estiver vivendo a sua promessa, tenha domínio próprio. Saiba vencer, saiba viver o sonho. Mesmo tem horas que por mais que você queira gritar, grite só para glorificar a Deus, porque o seu sonho vai acontecer. Se você não tiver domínio próprio, você vai desperdiçar seu sonho. Lembre que em todo o seu sonho há um projeto de Deus maior atrás dele. O seu sonho é um fragmento, é um segmento, é um elo da corrente do projeto de Deus. Não rompa isso. Primeira coisa que José nos ensina, queridos: José teve domínio próprio. Segunda coisa, queridos, que a gente aprende com José, que José foi disciplinador. Já que, queridos, naquela hora José ensinou para os seus irmãos o que era que eles tinham feito. José castiga seus irmãos sabiamente. José aplica a justiça de Deus na vida dos seus irmãos.
José faz seus irmãos passarem por aquilo que ele passou, uma calúnia. Eles não eram espias, foram presos como se fossem espias. Naquela hora, José, queridos, castiga os seus irmãos. José faz seus irmãos se confrontarem com aquilo que eles tinham criado para José. José disciplina. Queridos, a partir daquele momento, os irmãos de José começam a cair em si. E meu querido, quando você estiver no seu sonho, seja um disciplinador, não um carrasco. Ensine as pessoas que te fizeram mal a entenderem que você sofreu, mas não por mesquinharia, não por vingança, mas para que as pessoas possam entender que o seu sonho é para ensinar, que a sua vitória é para ensinar. Aleluia! Glória a Deus, porque a sua vitória é para ensinar a outras pessoas como que elas têm que se comportar. Primeira coisa que a gente vê José vivendo o sonho, ele viveu o sonho com domínio próprio. José viveu o sonho como disciplinador, ele disciplinou seus irmãos, ele orientou, ele corrigiu, ele castigou seus irmãos. Querido irmão José, ele começou a mostrar o lado positivo, o lado bom. Nos seus sonhos tem que ser bondoso. Mesmo aquelas pessoas que não fizeram nada de bom para você, faça o bem para elas. Pague o mal delas com o bem. José devolve o dinheiro da família. José devolve o dinheiro da família. José faz bondade com seus irmãos. José traz benefícios para a família. Da outra vez que eles foram, eles almoçaram com José. O saco deles ia mais cheio que os outros. José fazia o bem. José era bom para a sua família. José fez o bem para quem fez mal para ele. Ei, meu querido, na hora que você estiver vivendo seu sonho, faça o bem sem olhar quem. Aquela pessoa que poderia estar do seu lado carregando a cruz com você e não carregou. Aquela pessoa que poderia ter sido a solução do seu problema e não foi. Aquela pessoa que era para ter estendido a mão, mas apontou o dedo. Faça o bem para essa pessoa. Quarta coisa que a gente vê José vivendo o sonho. Primeiro ele dominou, teve domínio próprio. Depois ele foi disciplinador. Depois José foi bondoso, ele fez o bem para as pessoas. Quarto, queridos, José foi sensível à dor dos irmãos. José percebeu que os irmãos já estavam sendo torturados pela própria consciência deles. Como que eu citei aqui há pouco na explicação, meu querido, não se engane. Quem faz mal a você, a pessoa é torturada por esse mal. Esse mal segue a pessoa constantemente. A pessoa não tem paz. A pessoa pode prosperar, a pessoa pode vencer, mas esse mal Deus cobra da pessoa constantemente. E era isso que estava acontecendo com os irmãos de José durante 13 anos. A consciência deles não parava. Por que não parava, queridos? Porque eles olhavam para o pai e via a mentira e o mal que eles tinham feito na família. Se eles tinham a intenção de unir a família, eles se laceraram a família mais ainda. Jacó passou a ser um homem amargurado, rancoroso. Jacó passou a ser um homem que não tinha mais alegria. Mas aí, queridos, isso aí já era o capítulo 43 e a gente entrou no capítulo 44, queridos. A gente observa a transformação dos irmãos de José. Por algumas vezes, em alguns momentos, a gente vê que aquela atitude egoística deles é mudada. Quando eles encontram com José a primeira vez, José fala: quero que traga seu irmão. Todos ficam presos, Simeão fica no lugar. Eles vão e já começam a comentar com o pai. Rubens fala: pai, esteja Benjamim que meus filhos ficam. Rubens já estava colocando Benjamim na mesma importância que os seus filhos. Na hora de ir embora, Jacó não queria deixar Benjamim ir. Judá falou assim: eu sou fiador. Se ele não voltar, eu cometi um pecado. Queridos, os irmãos de José sofreram transformação, eles mudaram. Queridos, o seu sonho não acontece só para você, aleluia. Não é só você não, a sua família é transformada, os seus são transformados, seu marido vai ser transformado, sua esposa é transformada, seus filhos, seus irmãos, seus pais. Queridos, quando nós estamos vivendo no sonho de Deus para nossas vidas, Deus abençoa todas as áreas. E ali, queridos, não foi só José que cresceu não, não foi só José que amadureceu não, seus irmãos também amadureceram. Quando a taça de José é encontrada no saco de comida de Benjamim, a Bíblia fala que eles rasgaram suas roupas de desespero, porque eles já imaginaram o quê? Não vou chegar lá em casa sem Benjamim não. De jeito, não vou chegar não. O meu pai vai morrer agora. Não vou chegar.
falando que não, olha só, fica o morto que estava com a taça e os outros escravos. José volta, bom, Benjamim fica, os outros falam assim, não, vamos ficar todo mundo. Queridos, olha a mudança da vida dos irmãos de José. Queridos, quando estamos vivendo o sonho, Deus age na nossa família. Deus transforma nossos filhos, Ele transforma o marido, Ele transforma a esposa, Ele transforma os irmãos, Ele transforma as pessoas que nos cercam. Vivendo o sonho, queridos, domínio próprio, disciplinador, bondoso, sensível à dor dos irmãos, transformação dos irmãos. Mas aí tem outra coisa que aconteceu com aquela estratégia de José, orientado por Deus, que somos de dúvida. Houve a restauração dos laços familiares. Com a saída de José, a família ficou dilacerada, ficou destruída, ficou dizimada. Não havia mais prazer ao sentar à mesa, porque quem sentava do lado de Jacó na mesa era José. Então sempre que eles iam se assentar, isso é se Jacó se assentava aí na mesa. Mas sempre que eles iam se assentar, aquele lugar estava vazio. Jacó provavelmente não deixava ninguém sentar ali. Estava vazio, meu querido, minha querida. O seu sonho não vai só te beneficiar, não. A sua derrota atinge a sua família também. A sua derrota prejudica a sua família. Mas aí no sonho, queridos, no sonho de José vivendo o sonho, acontece a restauração dos laços familiares. Jacó começa a voltar a acreditar nos irmãos. Começa a acreditar que os irmãos vão proteger pela atitude de Rubens, pela atitude de Judá. A verdadeira união volta, porque Jacó fala o seguinte: se Benjamim for e não voltar, está perdido, tudo bem. Jacó começa a igualar todos, Jacó pega aquela possessão. As feridas são curadas, queridos. Deus restaurando a família de José pelas atitudes de José. Deus restaurou a família de Jacó. A verdadeira harmonia estava voltando, a verdadeira união estava voltando. Os traumas foram curados. As tristezas foram tiradas. No capítulo 45, Jacó volta a ter alegria. Ei, meu querido, não se engane, não se iluda. A felicidade da sua família só vai ser completa quando você estiver vivendo o seu sonho. Aleluia. Só quando você estiver vivendo o seu sonho, que a alegria da sua família vai ser completa. Então, meu querido, sonhe, acredite, deposite na mão de Deus, porque quando o seu sonho estiver sendo realizado, a sua família vai estar sendo feliz. Queridos, o sétimo ponto do sermão: José vivendo o sonho. A Bíblia diz que quando José vê aquela cena dos seus 10 irmãos se prostrando a ele, ele lembra do sonho. O que era isso, pastor? Vivendo o sonho, mas a mente em Deus. A mente de José estava em Deus. José reconhecia que tudo aquilo que estava acontecendo era fruto do agir de Deus. Querido, às vezes estamos muito voltados para Deus na dificuldade, na esperança, na promessa, à espera do sonho. Mas quando estamos no sonho, a nossa mente voa para outro lugar. Ficamos mais presos ao sonho do que ao próprio Deus. José não. José olha e lembra do sonho que ele teve e reconhece que foi Deus. É a mão de Deus, é o agir de Deus, é Deus que está fazendo. Queridos, quando você estiver vivendo o seu sonho, quando você estiver desfrutando do seu sonho, não tire a mente de Deus. Não tire os olhos de Deus. É assim que a sua bênção vai continuar sendo bênção. É assim a melhor maneira de você degustar o seu sonho. Queridos, outro ponto brilhante de José. Você está no capítulo 45, quando ele se dá a conhecer os seus irmãos. A maturidade de José. Como José se tornou um homem maduro. Como José se tornou um homem sólido. Como José se tornou um homem consciente. Não era mais um jovem com mágoa, não era mais um jovem triste, mas era um homem maduro. E queridos, essa maturidade de José consistia no quê? Ele relatar aos irmãos o motivo que ele estava ali. José tinha consciência que ele não estava ali por estar. José sabia que ele estava ali para preservar a família de Jacó. Ele era maduro, queridos. Nós temos que ter essa maturidade quando estivermos no nosso sonho. Eu vou falar uma coisa aqui interessante. Queridos, a demora do seu sonho, a demora do meu sonho, as dificuldades que você passa, que eu passo, é para nos amadurecer, para termos uma fé madura, para a gente ter uma atitude madura. José amadureceu.
Qual a prova disso? Ele entendeu o significado da sua missão. Qual a prova disso? José foi curado de todas as suas mágoas. Imagina, queridos, se José sobe a governador magoado com seus irmãos, magoado com o próprio Deus, ressentido daquilo que aconteceu. Não, José amadureceu. Amadureceu porque ele tinha consciência da sua missão. Começa a pedir a Deus para te conscientizar para aquilo que você foi chamado. Queridos, Romanos capítulo 8, versículo 28 diz isso: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que quer que esteja acontecendo com você, desemprego, doença, problema familiar, perseguição na igreja, perseguição no trabalho, é para o seu bem. Deus está te amadurecendo. É difícil falar isso? É, queridos, porque o que Deus quer para você é muito maior do que você está vivendo. Aleluia. O que Deus quer para você é muito maior do que você está pensando. O que Deus quer para você é muito mais profundo do que você já sonhou. É muito além. José sonhou sim 2 vezes, mas ele jamais imaginou o que aquilo iria significar. Que ele seria o braço direito de Faraó, que ele mandaria no Egito todo. José perdoou seus irmãos no amor prático. E meu querido, só perdoa quem é maduro. Só perdoa quem é adulto na fé e adulto nos sentimentos. A mágoa, quem guarda a mágoa, está mostrando um lado de infantilidade que marca ainda a vida da pessoa. Você, peça a Deus, eu me amadureça, me ajude a perdoar as pessoas que deliberadamente fizeram mal contra mim. Queridos, outra coisa que a gente vê, José vivendo o sonho, ele entendeu que havia um plano maior na vida dele do que ele estava vivendo. Meu querido, há um plano de Deus na sua vida. Há um plano de Deus que inclui o seu sonho. Há um plano de Deus que inclui você. Seus sonhos são momentâneos e passageiros, mas o plano que Deus tem na sua vida, talvez você vai morrer e há pessoas que continuarão usufruindo do que Deus fez na sua vida. As suas lutas hoje trarão vitória para os seus filhos, para os seus netos, até Jesus Cristo voltar. Foi isso que aconteceu com José. Lembre disso, há um plano maior na sua vida que Deus tem planejado para você. O plano de Deus na sua vida não está limitado ao seu sonho. Seu sonho faz parte desse plano. Creia nisso, querido. Outra coisa que a gente observa José vivendo o sonho. A gente não vê em momento algum Deus falando diretamente com José, só através do sonho. Mas quando Jacó estava saindo da terra prometida, Deus fala com Jacó, meu querido, quando está vivendo o seu sonho. Deus vai ser a testemunha na vida de muitos, e falando, sou eu que estou fazendo isso. Por isso que você tem que ter aquele domínio próprio. Você não vai ter que sair gritando e berrando a sua vitória, não. É o próprio Deus que vai anunciar, aleluia. É o próprio Deus que vai anunciar, sou eu que estou fazendo isso para abençoar muitas vidas. Deus fala com Jacó, fala, vai Jacó, porque lá você vai crescer. Queridos, o seu sonho vai fazer muitas pessoas crescerem. O seu sonho vai tornar você grande, mas a sua família vai ser beneficiada também. Aí, queridos, agora vem o mistério do Egito. Assim como semana passada nós vimos que tinha um mistério ali das roupas, e agora nós vemos um mistério no Egito. O povo de Israel entrou no Egito 4 vezes. 4 vezes. Primeiro com José. Entrou humilhado, escravo. Passou lá cerca de 13 anos com José. Solidão, injustiça, calúnia. Mas tudo isso, como nós acabamos de falar, estava preparando José para crescer, para amadurecer. Está ligado com o mistério. Deus está te amadurecendo. É uma forma difícil, mas está te amadurecendo. E aí, queridos, depois Israel entra no Egito através dos 10 irmãos imaturos, inconsequentes, traidores de José. Entram os 10 irmãos. Saem 9 preocupados. Segunda vez Israel entrando no Egito. Terceira vez entra de novo Israel no Egito. Com 10 irmãos preocupados, assustados, temerosos, com a missão de resgatar o ouro que ficou lá. Sai do Egito. Volta Israel para o Egito desesperado. Porque
havia sido achado alguma coisa no saco de Benjamim. Desesperado. Voltam se humilhando. Mas ali era o momento que eles iam ter a maior revelação. Falei 4, 5. Eles saem do Egito, buscam o pai. E vão buscar o pai com carros de Faraó. E eles voltam a entrar no Egito. Com a voz de Deus, com 66 pessoas. Queridos, qual é o mistério? O Egito é o instrumento de Deus para Israel. O Egito foi aonde Israel foi confrontado. O Egito foi aonde Israel passou os piores momentos da vida dele. O Egito foi aonde Israel foi humilhado. Passou a ausência, às vezes, da concepção dele da presença de Deus. No Egito, Israel passou fome. Israel foi injustiçado. E ainda não estou falando da escravidão, não. Estou falando de José ainda. Mas, queridos, foi no Egito que Israel foi estruturado. Foi no Egito que Israel cresceu em fama e em número. Pastor, que mistério é isso? Ei, Jesus amado. Aleluia. Às vezes, meu querido e minha querida, Deus está te levando em lugares que você não gosta. Deus está te fazendo ficar numa igreja que você não gosta. Deus está te fazendo ficar num emprego que você não gosta. Deus está fazendo você morar num bairro que você não gosta. Mas é ali que Deus está te preparando. É ali que Deus está te confrontando. É ali que Deus está te estruturando. É ali que você vai crescer. É ali que você entrou humilhado e vai sair exaltado. Ei, agradeça a Deus porque Deus está te levando para o Egito. Não esqueça que quando a vida de Jesus estava em risco, ele foi para onde? Foi para o Egito. E não esqueça que, aleluia, que o povo de Israel só sai do Egito exaltado. Você está no Egito, pastor, parece com o deserto, não parece com o deserto, não. O deserto você entra lá para aprender. No Egito você já entra apanhando. No Egito você já entra pela porta de trás. Ei, meu querido, às vezes você está numa situação que você detesta. Talvez está no casamento que você não quer, está na família que você não quer, está na igreja que você não quer, está vivendo a vida que você não quer. Ei, para! Há momento na nossa vida que a gente tem que viver no Egito, porque ali nós vamos ser confrontados. Ali nós vamos encontrar perdão para o nosso pecado, porque nós vamos ter consciência. No Egito há restauração, no Egito há restituição, no Egito há exaltação. No Egito o sonho é realizado. Ei, fala com Deus, Senhor, se eu estou vivendo no Egito, glória a Deus, porque eu sei que eu só saio do Egito exaltado. É que no Egito que eu vejo a manifestação da sua glória. Aconteceu isso com José, aconteceu isso com os irmãos de José, e lá na frente, depois de 430 anos, acontece isso com o próprio Israel, já como povo. Há momentos na vida que nós temos que ter um período de Egito. Porque às vezes estamos levando uma vida cercado pelo nosso passado. O nosso passado não nos deixa em paz. Os nossos erros não nos largam. Os nossos erros não nos dão trégua. E sempre que olhamos para a nossa família, a gente lembra do erro. E a família nos conta o erro. Ei, meu querido, minha querida, você está passando pelo Egito, não se preocupe, você vai ser exaltado no Egito. E por fim, queridos, José não poderia terminar com outra pessoa, lógico. José era a bênção na vida de Jacó. Foi bênção na vida de Raquel, primeiro filho. José era a bênção na vida de Jacó porque ele trazia notícia dos irmãos, o que eles faziam de bem e de mal. Aí ele é arrancado da terra e vai para Potifar. José é bênção na vida de Potifar. Aí é arrancado de Potifar, vai para o cárcere. José é bênção no cárcere. Oh, maravilha de Deus. Aí vai para Faraó, ele é bênção na vida de Faraó. Aí ele é bênção no Egito, ele é bênção na família. José deu bênção em todo mundo naquela época. Pastor, o que o senhor quer dizer isso? O seu sonho é para abençoar todas as pessoas que você conhece e que você não conhece. O sonho de José trouxe bênção para ele, sim, mas trouxe bênção para todas as pessoas da época. Foi por causa do sonho de José que preservou as pessoas. Queridos, o Faraó, o Egito
José. Isso acontece no capítulo 47 todo. José compra a terra, compra o gado, compra a terra, compra as pessoas. As pessoas viraram escravos de Faraó. José administrou muito bem, meu querido. Eu quero dizer para você, quando você estiver vivendo o seu sonho, você ter certeza, você vai ver muitas pessoas beneficiadas através do seu sonho. O que eu quero dizer com isso? Você é instrumento de bênção que Deus colocou na face da terra. Você foi bênção para sua mãe, é bênção para sua mãe, é bênção para o seu pai, mesmo para o seu marido, a sua esposa não fala, você é bênção para eles, você é bênção para os seus filhos, você é bênção na sua rua, você é bênção no seu bairro, você é bênção na sua igreja, você vai ser bênção na sua cidade e no seu bairro. José vivendo o sonho, José degustando o sonho. O que a gente vê aqui até o capítulo 47, queridos? Que todos que estão dentro do sonho de Deus são bênção para todas as pessoas. Queridos, peça a Deus que a bênção que Ele tem para você, quando acontecer, seja a bênção mesmo para você. Que você tenha domínio próprio nas suas reações. Que você seja uma pessoa disciplinadora, doutrinadora, para que as pessoas não voltem a cair no erro que caíram antes. Foi isso que José fez com seus irmãos. Mesmo na hora da disciplina, seja bom. Faça bondade para as pessoas. Seja sensível às dores das pessoas. Não tenha prazer, porque aqueles que te fizeram mal estão passando mal, não, queridos. Não fale bem feito para ele, não. Peça a Deus para tirar essa mágoa. Peça a Deus para Deus tirar essa torcida contra que você tem contra os seus inimigos. Meu querido, as pessoas que te fizeram mal, as pessoas que te abandonaram, que te traíram, sofrerão transformação pela sua bênção. Deus vai restaurar a sua família e a de todos que fizeram mal para você. Mas no seu sonho, fique com a mente em Deus. Não tire a mente em Deus, não. Fique com a mente em Deus. Seu sonho não chegou ainda porque você está sendo amadurecido. E Deus não amadurece você como pessoas amadurecem a banana, não. Arranca do cacho, enrola no jornal e põe no forno. Isso aí para amadurecer precocemente, não. Deus vai te amadurecer conforme tem que ser amadurecido. Vai doer, vai chorar, vai dar de tudo em você. Você vai querer desistir, você vai fazer de tudo. Você está na estufa, esse é nome, você está na estufa de Deus. E na estufa de Deus é no tempo de Deus. Aleluia. Ele vai te amadurecer. Ele vai fazer você perdoar as pessoas que te magoaram. Você vai viver um perdão prático. Você vai fazer o bem, mas não é para jogar na cara da pessoa, não. É pelo prazer de fazer o bem. Você vai entender que há um plano muito maior na sua vida do que o seu sonho. Seu sonho é um elo. É grande o seu sonho, mas o plano de Deus na sua vida é muito maior. O que Deus vai fazer através de você não está escrito em lugar nenhum da Bíblia. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou no coração. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam é muito grande, muito grande. Ei, meu querido, não se preocupe. O seu milagre, o seu sonho vai ser divulgado pelo próprio Deus. Deus foi lá e Jacó falou: olha, pode ir. Eu estou no negócio, sou eu que estou no negócio, pode ir. Ei, meu querido, as pessoas vão se assustar quando você estiver vivendo seu sonho. Você não tem que se explicar, não. Você não tem que explicar o que está acontecendo, não. Ei! Deixa que Deus vai falar o que está acontecendo. E, meu querido, não se assuste quando você estiver no Egito. O Egito, o lugar ruim, o lugar de desconforto, o lugar de tristeza, o lugar de afronto, é para te amadurecer. É a estufa de Deus. É a estufa de Deus. Deus, eu não entendo porque tanta acusação, tanta cobrança. Deus fala: eu vou te explicar. Você está na minha estufa, estou te amadurecendo. Eu gostei dessa estufa. Estou te amadurecendo. Sabe por que Deus está te amadurecendo? Porque você foi, porque você é, e Deus quer que você continue sendo bênção na vida das pessoas. Deus quer que você continue revolucionando as pessoas para a honra e glória do nome do nosso Deus. Deus quer que você continue sendo. Meu querido, você vai chegar no seu sonho. Você vai viver o seu sonho. Mas saiba viver o sonho de José. Saiba viver o seu sonho. Em nome de Jesus.
Que Deus te abençoe, meu querido. Seu sonho está chegando. Viva corretamente o seu sonho. Que Deus te abençoe.